Lá, bora todo mundo lá. Muito bem, família. Estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta live aqui. Já vai chegando aí, pessoal. Vai comentando aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Comenta aí se deu certo, se você veio aí do outro canal. Fala comigo aqui se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Se tá funcionando aí tudo perfeitamente, rapidinho. Fala comigo. Rapidinho, vai falando aqui. Estamos em busca da verdade dos fatos, na velocidade da web. O chicote está estralando, o bambu está gemendo, o pau está torando. A aeronave veio ao solo. Daqui a pouco a gente vai falar aí dessa aeronave. Mas agora o assunto é pesado, família. O assunto é bem pesado. Então eu já peço a você aí que está chegando para ir compartilhando aí com o máximo de pessoas possível essa transmissão nossa aqui, porque o chicote está estralando de uma maneira pesada lá na Venezuela, meu irmão. Se você não acredita, eu peço que você entre comigo aqui nessa matéria agora, porque parece que o bambu já está mais do que gemendo. Você vai entrar aqui, você vai ver aqui, ó, imagens reais da Venezuela. Em 28 de novembro, Olha isso a aqui, Assembleia pessoal. Nacional da Venezuela aprovou uma nova lei Ó. que pune os venezuelanos que apoiam. Preste atenção nisso aqui. Eu coloquei o vídeo errado. Meu Deus do céu. Já vai chegando aí, família, deixando aquele like. Nós vamos agora entrar na Venezuela através do nosso Motolink aqui, ó. Vamos aqui entrar na Venezuela através do Motolink. E eu peço a vocês aí que vai compartilhando aí e vamos acompanhar as informações aqui em tempo real. Em tempo real. Imagens reais. Imagens reais agora. Direto da Venezuela. O chicote está estralando, meu irmão. Solamente gritando en una sola consigna. Chicote está estralando, olha aí. Arriba el bravo pueblo y Venezuela va a ser libre y Edmundo González Urrutia es el presidente. Estamos realmente con el corazón a tope porque sabemos que en pocos minutos María Corina Machado va a hacer su aparición triunfal, victoriosa. Y hoy nos Marina Corina a todo el pueblo venezolano aquí en Países Bajos a las calles a entrevistarlos, que fue el primer directo que hicimos. Les doy la bienvenida el día de hoy, estamos muy contentos, estamos muy felices. Todo mundo está feliz lá, família. Todo mundo está feliz lá. Ha sido apoteósico. Marina Corina falando ao vivo agora. Vamos acompanhar a Marina Corina ao vivaço, trazendo as informações. Preste atenção. Canal direto, linkado aqui direto com a Venezuela. Puedan visualizar, puedan analizar lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Y vamos a ir recorriendo cada una de las ciudades de Venezuela. O povo venezuelano será livre. Cada uno de los espacios de Venezuela y también con... Preste atenção, pessoal. Preste atenção. Vamos lá no Motolink lá dentro. Lá, vamos colocar o Motolink. Cadê a motoca, gente? Cadê o carro? Coloca o carro aí. Vamos acompanhar aqui, ó. Marina Corina chegando agora, neste exato momento. Hola, República Dominicana. Marina Corina, ao vivo, hein? Ao vivo, hein? Dominicana transmite Ao en vivo. vivo el trayecto de Edmundo González hacia el Palacio Nacional. Estamos ahora mismo rumbo a cruzar la avenida Abraham Lincoln del Distrito Nacional. Ao vivo, ao vivaço. De la alta Agora o contingencia que bambu vai está gemer, hein? dirigiendo, trasladando a Chicote Edmundo vai González estralar, hein? a su reunión con el presidente Luis Abinader. Se esperaba Marina que esta Corina. reunión iba a ser las 10:50 de la mañana. Sin embargo, por razones que obviamente nosotros desconocemos, salió hace prácticamente 2 minutos Edmundo González del Hotel Embajador. Ahora mismo estamos doblando en la avenida Abraham Lincoln con dirección al Palacio Nacional, donde le espera el presidente Luis Abinader, donde también se reunirá con él la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, también el ministro administrativo de la presidencia y el ministro de la presidencia José Ignacio Paliza y Andrés Bautista, respectivamente. Seguimos en lo que es esta cobertura especial que hace
Maria Corina diz que os Estados Unidos devem enviar uma mensagem a Maduro de que o tempo acabou. O tempo acabou, velho. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, convocou mobilizações mundiais para impedir que Nicolás Maduro tome posse como presidente da Venezuela para um novo mandato em 10 de janeiro, após as polêmicas eleições de 28 de julho. O resultado apresentado pelas autoridades venezuelanas foi rejeitado pela oposição, que denunciou fraude eleitoral e afirmou que o verdadeiro vencedor foi Edmundo González, algo que vários governos ao redor do mundo apoiaram. O que Maria Corina Machado acha que os Estados Unidos e os países latino-americanos devem fazer até 10 de janeiro? A reação Preste do governo atenção. às sanções Vai ouvindo o reflexo áudio de seu desespero. e a imagem ao vivo. Machado. Em 28 de novembro, a Assembleia Nacional da Venezuela aprovou uma nova lei que pune os venezuelanos que apoiam qualquer tipo de sanção estrangeira que afete o país. Maduro sancionou essa lei na sexta-feira, dia 29. A lei venezuelana vem em resposta à aprovação na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da lei que proíbe operações e arrendamentos com o regime autoritário e legítimo da Venezuela, também chamada de Lei Bolívar, que, entre outras questões, busca acabar com os contratos do governo do CMUA com a Venezuela. Maria Corina Machado aplaudiu essa iniciativa, que levou a Procuradoria-Geral da Venezuela a abrir um processo contra ela por possível traição. O presidente Nicolás Maduro criticou abertamente a Lei Bolívar. A líder da oposição, que já foi desqualificada da participação política e alvo do governo, alega que essa nova investigação não tem base legal e disse que é um padrão regular contra opositores. Ah, tá, beleza. Não sei quantas vidas eu teria que pagar por todos os anos de prisão que eles supostamente querem me acusar. Pera aí, pessoal. A verdade é que eles estão se tornando mais tóxicos a cada dia. Pera aí, pessoal. E o que O trem está tá feio, meu irmão. Tropa na rua. Cadê a tropa? É um exemplo disso. Pera aí. Deixa eu ver Sobre aqui. isso, Machado disse que o que ficou muito claro para mim é que há uma reação, uma relação direta entre eles, os membros do regime, se sentindo mais fracos, divergência entre seus diferentes grupos que compõem esse sistema criminoso e sua reação tóxica. Isso é um reflexo de seu desespero. A pressão dos Estados Unidos contra Maduro. Os Estados Unidos reconheceram formalmente o candidato da oposição venezuelana, Edmundo González, como presidente eleito do país após as eleições de 28 de julho, anunciou o secretário de Estado Antony Blinken em 19 de novembro. A decisão e o voto a favor da Lei Bolívar foram iniciativas que tiveram o apoio de ambos os partidos, democratas e republicanos. Maria Corina diz que os Estados Unidos devem enviar uma mensagem a Maduro agora, porque é agora e não em janeiro. Maduro deve receber uma mensagem inequívoca de que seu tempo acabou e que, para seu próprio bem, eles devem aceitar essa negociação. Machado acredita que Trump deve convidar Edmundo González para a sua posse em Washington em 20 de janeiro. Os Estados Unidos também anunciaram novas sanções individuais contra mais de 20 de funcionários alinhados com Maduro para pressioná-lo a aceitar os resultados das eleições presidenciais de julho no país. Maria Corina diz que os registros apresentados esta semana são falsos e que os registros originais estão em sua posse. Por essas razões, Machado diz que eles devem passar para a próxima fase nos canais de comunicação e que Maduro deve ser informado diretamente de que seu tempo acabou. Preste atenção, pessoal. Pressão. Preste atenção, pessoal. Preste atenção, gente. Escuta esses áudios aqui, porque o bambu tá gemendo, o pau tá torando. A Venezuela será livre. Olha lá, o pessoal já tá chegando lá.
É, meu irmão, se prepare, se prepare. Visando uma possível intervenção militar dos Estados Unidos, com a participação direta da Quarta Frota Americana, tensões crescentes vêm tomando forma ao redor da Venezuela. A presença de ilhas estrategicamente localizadas, próximas ao território venezuelano, somada a uma série de acordos firmados entre o governo americano e nações caribenhas, tem levantado sérias preocupações no governo de Nicolás Maduro. Tais acordos incluem a possibilidade de mobilização de milhares de soldados norte-americanos para essas localidades, ampliando o temor de uma intervenção militar em larga escala, que poderia ser conduzida por meio de operações aéreas e navais, com suporte de caças avançados e navios de desembarque anfíbio. Antes de começarmos, inscreva-se no canal para... Família, o bambu tá gemendo. A comunidade dos Estados Unidos na região não há conteúdos relevantes todos os dias. Muito obrigado. A movimentação dos Estados Unidos na região não é recente, mas ganhou novos contornos em 2024 com um acordo firmado com Trinidad e Tobago, um pequeno país caribenho próximo à costa venezuelana. Esse pacto possibilita a instalação de até 10 mil soldados americanos no território de Trinidad e Tobago e a construção de bases militares no arquipélago. Segundo informações divulgadas pelo The Caribbean Post, o acordo faz parte de uma estratégia americana mais ampla para reforçar sua presença no Caribe e, ao mesmo tempo, conter a influência crescente de potências externas, como a Rússia, que mantém uma aliança estreita com o governo de Maduro. Trinidad e Tobago, composto por duas ilhas principais, é conhecido por sua localização estratégica e sua economia baseada na exploração de petróleo e gás natural. Com uma população de cerca de 1,4 milhões de habitantes, o país possui uma longa história de relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos, que se intensificaram nas últimas décadas. Apesar de ter conquistado sua independência do Reino Unido em 1962, Trinidad e Tobago mantém laços profundos com nações ocidentais, em especial com os Estados Unidos, que agora buscam solidificar ainda mais sua influência na região. Os recentes acordos assinados entre Trinidad e Tobago e os Estados Unidos incluem não apenas o envio de tropas, mas também cooperações no desenvolvimento de infraestrutura militar, além da realização de exercícios conjuntos. Autoridades americanas destacam que a parceria possui um caráter exclusivamente defensivo, voltado para a segurança regional. No entanto, analistas políticos e especialistas em geopolítica argumentam que tais ações representam uma pressão direta sobre a Venezuela, que já enfrenta isolamento político e econômico devido a sanções internacionais. Além da aproximação entre os Estados Unidos e Trinidad e Tobago, o ultimato emitido pelo governo americano a Nicolás Maduro no início de 2024 representa um agravamento das tensões diplomáticas. Washington exige que Maduro deixe o poder e permita que Edmundo González, reconhecido pelos Estados Unidos como presidente interino, assuma o governo imediatamente. Essa postura firme, combinada com a mobilização de tropas americanas no Caribe, é vista como uma resposta às alianças estratégicas que Maduro tem consolidado com países como Rússia e Irã, conhecidos adversários dos Estados Unidos na arena global. A Venezuela, por sua vez, intensificou suas manobras diplomáticas e militares na tentativa de contrabalançar a influência dos Estados Unidos. Maduro promoveu encontros com líderes de 9 países sul-americanos e caribenhos, buscando reforçar alianças regionais e estabelecer um bloco de cooperação militar e econômica. A presença de tropas russas no território venezuelano, confirmada por fontes internacionais, adiciona uma camada ainda mais complexa à crise. A Rússia tem fornecido apoio militar substancial, incluindo o envio de equipamentos bélicos avançados, a realização de treinamentos conjuntos e suporte logístico. Esse alinhamento com Moscou não só aumenta as capacidades de defesa da Venezuela, mas também eleva as tensões com os países vizinhos. A Quarta Frota dos Estados Unidos, destacada como uma das forças navais mais poderosas do mundo, é composta por porta-aviões, submarinos nucleares e navios de escolta. Sua ativação e mobilização na região do Caribe representam um claro sinal da disposição americana de intervir caso seus interesses sejam
ameaçados. Historicamente, a Quarta Frota desempenha um papel essencial na segurança marítima e na proteção das rotas comerciais na América Latina, mas seu envolvimento em um possível confronto direto com a Venezuela levanta preocupações sobre a estabilidade regional. O fortalecimento da presença militar americana no Caribe não afeta apenas a Venezuela. Países como Brasil e Colômbia, que mantêm relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos, poderiam ser arrastados para o conflito devido às suas alianças políticas ou interesses econômicos na região. Além disso, a intensificação das tensões pressiona outras nações da América Latina a repensarem suas estratégias de defesa e alinhamentos políticos, criando um ambiente de incerteza e volatilidade. Enquanto os Estados Unidos consolidam suas posições no Caribe, a Venezuela reforça suas alianças internacionais, criando um cenário de polarização geopolítica. Apesar de Maduro buscar apoio entre seus aliados para formar um bloco defensivo, especialistas alertam que tais alianças não eliminam os riscos de confrontos militares. Pelo contrário, o aumento de retóricas agressivas de ambos os lados pode levar a uma escalada descontrolada de hostilidades. A crise entre os Estados Unidos e a Venezuela é emblemática de um conflito maior que envolve disputas de poder, controle de recursos estratégicos e rivalidades ideológicas. O Caribe, que há décadas é palco de disputas geopolíticas, se transforma mais uma vez em um ponto de tensão global, onde interesses de potências como os Estados Unidos e a Rússia colidem. A instabilidade gerada por essas movimentações ameaça não apenas a segurança da América Latina, mas também a paz global, dado o potencial de um confronto militar em larga escala. O acordo entre Trinidade e Tobago e os Estados Unidos é apenas um dos muitos capítulos... Está acompanhando imagens ao vivo aqui, ó. Mas que agora atinge seu ápice. Direto da Venezuela, hein? Na hora que começar a falar, aí a gente vai colocar. Mais agressivas, a América Latina corre o risco de se transformar em um campo de batalha para disputas globais, cujas consequências seriam imprevisíveis e devastadoras para a segurança e a paz regional. Preste atenção aí, tá, pessoal? Vai deixando o like aí. Tem gente que tá chegando, tá esquecendo de deixar o joinha. Deixa o joinha aí, família. Deixa o joinha aí que a gente já vai liberar o áudio assim que começar a falar lá, tá? Senta o dedo aí e compartilha. Vamos ver aqui. Venezolano, hoy es un día bastante importante. Por enquanto tá falando nada demais. Ya que, Vamos lá. Aeronaves devido a... Diosdado Cabello ameaça abater aeronaves devido à possível entrada na Venezuela. A ameaça seria para ex-presidentes latino-americanos que queiram acompanhar Edmundo González durante o dia 10 de janeiro. Maduro diz que um dos mercenários detidos na Venezuela é um alto funcionário do FBI. O governo venezuelano disse que 125 estrangeiros foram capturados numa agressão mercenária financiada pelo governo cessante dos Estados Unidos. A Venezuela, um país que já foi um dos mais prósperos da América Latina, graças às suas vastas reservas de petróleo, vive hoje uma crise sem precedentes, com inflação descontrolada, desabastecimento de produtos básicos, corrupção generalizada e uma repressão severa contra qualquer forma de oposição. Dá o like aí, pessoal, e compartilha o vídeo. A raiz desse problema está na polarização política que domina o país há mais de 2 décadas. De um lado, o chavismo liderado agora por Maduro, que se apoia fortemente nas forças armadas para manter o controle do poder. De outro, uma oposição que busca restaurar a democracia, mas que enfrenta grandes obstáculos, como censura, perseguição política e até mesmo exílio de seus líderes. As eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, que deveriam ter sido um marco de renovação democrática, acabaram agravando ainda mais a situação. Nicolás Maduro foi declarado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral, mas a oposição, liderada por Edmundo González, afirma que ele foi o verdadeiro vencedor, apresentando supostas evidências de fraude. Esse cenário de disputa pela legitimidade do poder colocou a Venezuela no centro das atenções internacionais. Países ao redor do mundo estão divididos. Alguns reconhecem Maduro como presidente, enquanto outros, como os Estados Unidos e algumas nações latino-americanas, apoiam González.
Essa divisão não apenas isola o país no cenário diplomático, mas também intensifica as tensões internas. A situação se agrava ainda mais com a aproximação da data de posse de Nicolás Maduro para mais um mandato. A oposição promete contestar e a comunidade internacional observa atentamente, enquanto o regime endurece sua postura para garantir que nada interfira em sua continuidade no poder. Enquanto Nicolás Maduro busca consolidar seu poder em meio às tensões crescentes, Diosdado Cabello, considerado o número 2 do regime, tem adotado uma postura ainda mais agressiva. Cabello fez declarações contundentes, alertando que qualquer aeronave que tente ingressar no espaço aéreo venezuelano sem autorização será imediatamente neutralizada. Essa ameaça não é simbólica. Trata-se de uma ação amparada por uma lei de 2013 que autoriza a destruição de aeronaves não identificadas que entrem no espaço aéreo do país. Essa retórica foi dirigida especialmente a um grupo de ex-presidentes latino-americanos que planejam acompanhar Edmundo González no dia 10 de janeiro, quando ele promete retornar à Venezuela para reivindicar o cargo de presidente. Cabello classificou esses ex-líderes como personas non grata e afirmou que sua presença seria considerada uma invasão e tratada como tal. Além disso, o parlamento venezuelano, controlado pelo chavismo, reforçou essas ameaças, aprovando unanimemente uma resolução que declara esses ex-presidentes como inimigos do Estado. Entre os líderes mencionados estão figuras proeminentes de países como México, Paraguai, Bolívia e Costa Rica, muitos dos quais manifestaram publicamente seu apoio à oposição venezuelana. As declarações de Cabello também sugerem que o governo está preparado para prender qualquer pessoa que entre no território venezuelano sem autorização oficial. A justificativa apresentada é que tais ações representam tentativas de desestabilização e assalto ao poder, algo que o regime de Maduro promete reprimir com vigor. Essas ameaças não apenas refletem o nervosismo do governo diante da crescente pressão interna e externa, mas também servem como uma mensagem clara de que qualquer tentativa de apoio à oposição será enfrentada com força total. O regime está determinado a usar todas as ferramentas disponíveis, desde a mobilização militar até a repressão diplomática, para impedir qualquer ação que possa desafiar sua legitimidade. Edmundo González conta com o respaldo do Grupo IDEA, composto por ex-presidentes latino-americanos que se solidarizam com sua causa. Esse grupo desempenha um papel crucial ao aumentar a visibilidade da oposição venezuelana e pressionar os governos da região a se posicionarem contra o regime de Maduro. Parte central de sua estratégia é apelar diretamente às Forças Armadas venezuelanas. González tem enviado mensagens públicas e privadas aos militares, pedindo que eles defendam a Constituição e rompam com o regime. Ele busca explorar as divisões dentro das Forças Armadas, amplificadas por deserções e o descontentamento generalizado entre os soldados de base. Além disso, González tem se mostrado habilidoso em utilizar ferramentas de comunicação digital para mobilizar a diáspora venezuelana. Em suas redes sociais, ele publica mensagens frequentes, muitas vezes acompanhadas de documentos que, segundo ele, comprovam sua legitimidade. Essa abordagem mantém viva a narrativa de sua vitória eleitoral e gera engajamento em uma audiência mundial. Em meio à escalada de tensões, Nicolás Maduro tem direcionado parte de sua narrativa para acusar potências estrangeiras de conspirar contra seu governo, utilizando mercenários como ferramentas de desestabilização. De acordo com as declarações do presidente venezuelano, uma operação recente resultou na captura de 7 mercenários estrangeiros, 2 norte-americanos, 2 colombianos e 3 ucranianos. Maduro foi além, afirmando que um dos americanos capturados seria um alto funcionário do FBI, enquanto o outro teria ligações com o setor militar dos Estados Unidos. Essas prisões foram apresentadas como evidências de uma agressão planejada e financiada por governos estrangeiros, especialmente o dos Estados Unidos. Segundo Maduro, essas ações fazem parte de um esforço coordenado para impedir sua posse e fomentar um golpe liderado pela oposição. Ele acusa Edmundo González
bem como aliados internacionais, de estarem diretamente envolvidos nesses planos. Além disso, o regime afirma ter detido, entre novembro e dezembro, um total de 125 estrangeiros de 25 nacionalidades diferentes acusados de participação em atividades mercenárias. Essas detenções foram acompanhadas por uma ampla operação de segurança, com destacamentos militares e policiais patrulhando áreas estratégicas e reprimindo manifestações públicas. Para Maduro, esses eventos reforçam sua narrativa de que a Venezuela é vítima de uma intervenção estrangeira e de uma guerra híbrida que combina sanções econômicas, pressão diplomática e tentativas diretas de desestabilização militar. Ele utiliza esses episódios para justificar sua postura autoritária, apresentando-se como um defensor da soberania nacional contra um cerco imperialista. No entanto, muitas dessas acusações carecem de provas concretas e servem mais como estratégia de propaganda para desviar o foco das crises internas e manter sua base de apoio mobilizada. Ao mesmo tempo, a presença de mercenários estrangeiros no conflito venezuelano não pode ser descartada, dada a complexidade geopolítica da região e os interesses de potências internacionais no destino político do país. Essa situação cria um cenário onde a verdade se mistura com a propaganda, dificultando a análise objetiva do que está realmente acontecendo nos bastidores. Diante das crescentes ameaças e pressões internas e externas, Nicolás Maduro anunciou a ativação do órgão de defesa integral, uma estrutura que reúne forças militares, policiais e o chamado poder popular, em um esforço coordenado para garantir a ordem interna. Essa mobilização foi apresentada como uma medida preventiva para proteger a estabilidade do país e assegurar a posse de Maduro para um novo mandato, marcada para 10 de janeiro. O órgão de defesa integral é composto pela Força Armada Nacional Bolivariana, pela Milícia Nacional Bolivariana, considerada um braço militar formado por civis leais ao chavismo, e por forças policiais locais. Essa união é descrita como um mecanismo de defesa total, que combina recursos militares e civis para lidar com ameaças à segurança e à soberania do país. Nas palavras de Maduro, o objetivo dessa mobilização é garantir a vitória exemplar da paz e consolidar o controle sobre potenciais focos de insurreição. Nos dias que antecedem a posse, milhares de soldados e agentes de segurança foram destacados para áreas estratégicas, incluindo Caracas e outras regiões com histórico de protestos. Além disso, o discurso oficial buscou reforçar a narrativa de resistência e patriotismo, com líderes chavistas apelando ao compromisso dos militares e civis com a defesa do governo e da Constituição. Durante uma cerimônia, Maduro anunciou a captura de mais mercenários estrangeiros, conectando essas detenções à necessidade de uma mobilização nacional para enfrentar supostos complôs. Apesar dessa exibição de força, a mobilização militar também reflete uma preocupação crescente com a lealdade das próprias tropas. Deserções em massa e sinais de descontentamento dentro das fileiras do exército bolivariano aumentaram a dependência de Maduro em forças auxiliares, como a Milícia Nacional e unidades de contra-inteligência para conter eventuais dissidências. Enquanto o regime intensifica suas ações de controle, a oposição observa atentamente, buscando brechas que possam ser exploradas para minar o poder chavista. A mobilização do órgão de defesa integral, apesar de apresentar uma fachada de força, é também um indicador da fragilidade interna do governo, que recorre a medidas extraordinárias para manter sua autoridade intacta. Apesar da mobilização do órgão de defesa integral, a realidade dentro do exército bolivariano revela uma profunda crise de confiança e lealdade. Nas últimas semanas, o regime de Nicolás Maduro enfrentou um aumento alarmante nas deserções entre os soldados e oficiais de base. Muitos deles aproveitaram os feriados de Natal e Ano Novo para simplesmente não retornar às suas unidades, deixando quartéis praticamente esvaziados em várias regiões do país. Essas deserções não são apenas números em um relatório militar. Elas refletem um crescente descontentamento entre as fileiras. Soldados enfrentam salários atrasados, falta de suprimentos básicos
e são frequentemente pressionados a reprimir manifestações populares, muitas vezes contra amigos e familiares. Além disso, a desigualdade dentro das Forças Armadas é gritante. Enquanto os altos oficiais desfrutam de privilégios econômicos e políticos, a base militar vive em condições precárias, alimentando um sentimento de abandono e revolta. Para o governo de Maduro, essas deserções representam um golpe significativo na capacidade das Forças Armadas de manter o controle interno. Sem uma base leal e numerosa, torna-se mais difícil reprimir protestos, proteger infraestruturas estratégicas e projetar a imagem de força necessária para sustentar o regime. Além disso, essas deserções sinalizam uma possível ruptura na estrutura de comando do exército bolivariano. Comandantes têm enfrentado questionamentos crescentes de seus subordinados, enquanto grupos dissidentes, tanto dentro quanto fora da Venezuela, continuam a fazer apelos públicos por uma rebelião contra o regime. Como resposta, Maduro intensificou as medidas de controle interno, utilizando unidades de contra-inteligência e policiamento militar para monitorar e reprimir qualquer sinal de insubordinação. Relatos indicam que agentes armados foram destacados para vigiar de perto até mesmo os mais leais dentro das fileiras militares, criando um clima de tensão e desconfiança generalizada. Legitimar uma eleição amplamente contestada. O Brasil não está sozinho nesse dilema. Outros países da região, como México e Colômbia, também aguardam provas mais concretas da vitória de Maduro antes de endossar oficialmente sua reeleição. Em contraste, nações como Argentina e Peru já reconheceram Edmundo González como o legítimo vencedor das eleições, destacando a divisão entre os países latino-americanos. Esse cenário diplomático complexo evidencia o isolamento progressivo do regime de Maduro. O envio de convites formais apenas para representantes diplomáticos e não diretamente para chefes de Estado demonstra o esforço do governo venezuelano em evitar confrontos políticos mais amplos com líderes regionais. Além disso, sem som, pessoal, atenção, tá sem som? Essa incerteza para fortalecer seus laços internacionais. Voltou aí, né? Edmundo González tem utilizado essas divisões diplomáticas para pressionar pela invalidade da posse de Maduro, argumentando que o apoio a um regime que não comprovou sua legitimidade é incompatível com os valores democráticos da região. No entanto, Maduro continua a se apoiar em aliados estratégicos, como Rússia, China e Irã, para contrabalançar o impacto do isolamento na América Latina. Esses países têm defendido o regime em fóruns internacionais, reforçando sua posição e garantindo suporte político, econômico e militar. A participação ligar a televisão, do Brasil e de outros países latino-americanos na posse de Maduro será um indicativo importante de como a dinâmica geopolítica da região pode evoluir nos próximos meses. Enquanto isso, a oposição segue firme em sua estratégia de minar a legitimidade do regime,
utilizando cada movimento diplomático a seu favor. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando. Preste atenção aqui, família. O bambu tá gemendo. Vamos ouvir aqui, ó. Por ahora no sabemos, Você tem imagem aí pero direto da te puedo Venezuela. asegurar que ya la vamos a ver en las calles del país y estamos esperando que Edmundo González Urrutia, el presidente de los venezolanos, Estamos aguardando aí a fala. ya está dando la rueda o O no. Maduro vai entregar, Todavía tá no, entregando, todavía no. já tá Estamos esperando para entregando, né, escuchar a Fábio? Edmundo González Urrutia. Tá entregando todo mundo. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Fala comigo como é que tá o áudio aí. Yo voy a borrar este Com o Paraguai, pelo apoio Ó. do país ao líder da a Venezuela rompeu relações diplomáticas com o Paraguai pelo apoio do país ao líder da oposição, Edmundo González Urrutia. No texto divulgado pelo governo paraguaio, o país volta a reconhecer Edmundo González como presidente eleito e defende o direito dele a assumir o cargo no próximo dia 10, seguindo a vontade soberana do povo. O Paraguai ainda ratificou o apoio ao direito do povo venezuelano a viver uma democracia. A Venezuela respondeu e rejeitou as declarações dadas pelo presidente paraguaio. Segundo a chancelaria do país, a decisão foi tomada seguindo o pleno exercício da soberania. Depois de romper as relações diplomáticas, o Paraguai deu um prazo de 48 horas para a saída de diplomatas venezuelanos do país. Além do Paraguai, a Venezuela também retirou representantes diplomáticos de outros países que apoiam Edmundo González, incluindo Argentina, Chile, Peru e Uruguai. Para fazer uma análise sobre essa crise política na Venezuela, a gente faz conexão agora com Bruno Pasquarelli, que é doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande. Bruno, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo, né? E essa crise toda ganha os tons ainda mais tensos, né? À medida que esse dia 10 se aproxima, né? Boa tarde para você. Dia 10 da manhã, né, pessoal? Boa tarde, Kelly. Um prazer enorme estar com vocês. Com certeza, né? Nós temos um elemento interno da crise, que é justamente tudo que a gente viu ao longo dos últimos meses, né? O não reconhecimento da eleição por parte da oposição, né? Que trouxe os dados, né, que o González Urrutia teria 67% dos votos, e também a manutenção do Maduro no poder, que se diz vencedor, mas a gente sabe, não houve a entrega das atas, teve todo um problema, né, a própria comunidade internacional não reconhece a eleição do Maduro. E aí tem a questão interna e tem a questão externa, que a gente está observando agora, quando alguns países estão se colocando contrários ao reconhecimento da posse do Maduro, como é o caso do Paraguai. É sempre importante destacar, né, o que significa uma ruptura de relação diplomática. Né? Pode ser tanto um ato de não conversa, por exemplo, entre os países, então as comunicações ficam interrompidas, o que é grave, né, para o relacionamento entre ambos, e pode envolver também, pode afetar significativamente as relações bilaterais, comerciais, né, políticas em geral. Então, realmente, quando países cortam relações diplomáticas, isso traz muitas consequências para o plano político, para o plano econômico, e não necessariamente boas, né, para ambos os países. Pois é, e é uma situação tensa pertinho aqui, né, da gente. Inclusive, o Ministério da Defesa da Venezuela afirmou que a Força Armada Nacional vai reconhecer Nicolás Maduro como presidente. No domingo, o líder da oposição, Edmundo González, havia pedido para que os oficiais das diferentes forças militares o apoiassem no plano de assumir o cargo de presidente no dia da posse, já marcada para sexta-feira, a gente reforça aqui. Entretanto, o ministro da Defesa afirmou que a Força Armada Nacional Bolivariana é uma instituição moral que não obedece aos mandatos de outras potências. Vale lembrar que Edmundo González está sendo procurado na Venezuela. O governo até ofereceu uma recompensa de $100 mil para prender o opositor. O presidente da Assembleia Nacional do país ameaçou pedir a prisão de González caso ele volte ao país. Olha, ele fez essa promessa, Bruno, mas será que o González realmente vai retornar? Esse é o ponto interessante, né, Kelly? E, aliás, a própria fala do González Urrutia, direcionando a questão das Forças Armadas, é um elemento bem interessante. Porque se a gente for observar na história recente da Venezuela, desde o Hugo Chávez,
passando por Nicolás Maduro, nós temos presidentes que aumentaram o poder dos militares, trouxeram os militares cada vez mais próximos do poder político e também econômico. Os militares, eles definem a política econômica da Venezuela. E o González Urrutia tenta fazer um aceno aos militares, dizendo, principalmente aqueles que estariam descontentes, sobre a possibilidade, né, estou dizendo o seguinte, estou aberto a seguir no poder caso vocês me apoiem. Né? O problema é realmente se ele... o que a gente vai observar vai ser a posse do Maduro no dia 10, e a gente não sabe quais serão as consequências para o Edmundo González caso ele vá para a Venezuela. Ele tem esse mandado de prisão pelo próprio tribunal, que a gente sabe, a gente reconhece que é um tribunal pró-Nicolás Maduro. Então, o que traz as consequências realmente é uma possibilidade de um conflito interno muito grande. Né? Muitos dizem que pode ocorrer até uma guerra civil, que eu acho mais difícil, mas um conflito civil, isso pode realmente ocorrer, com consequências muito problemáticas para a população venezuelana como um todo, que a gente sabe que cada vez mais tem saído do país, né? Muitos refugiados saindo a partir de 2017, como maior onda de 2020, e agora novamente no ano de 2024, muitos saíram após a vitória, né, que o Maduro disse que ele venceu, obviamente sem comprovar essa vitória. Bruno, certamente ele deve ser preso, né, se for ao país, assim como outros candidatos também foram lá atrás, né, então é uma situação muito delicada. E se não tem apoio interno, muitas vezes ele tem buscado apoio externo. Olha essa notícia. O opositor venezuelano se encontrou com o presidente dos Estados Unidos. A reunião na Casa Branca aconteceu às portas fechadas. Na saída, González disse que teve uma conversa proveitosa com o presidente Joe Biden e agradeceu pelo apoio do governo americano na luta para a recuperação democrática da Venezuela. Afirmou ainda que está em contato com a equipe do presidente eleito, Donald Trump, e diz que espera que o relacionamento com o novo governo norte-americano seja próximo à Venezuela. Em um comunicado, a Casa Branca indicou que Joe Biden vai acompanhar de perto os protestos convocados pela oposição da Venezuela para 9 de janeiro e destacou que o povo deve poder expressar as opiniões políticas de forma pacífica. Minha pergunta para você é o seguinte, né? Donald Trump vem aí. Como o Trump encararia essa situação? O que a gente pode esperar do novo governo americano em relação à Venezuela? Kelly, se a gente voltar um pouco no tempo, no primeiro mandato de Donald Trump, houve uma possibilidade, né, de uma intervenção na Venezuela. Isso foi debatido nos círculos ali do presidente Donald Trump. Isso não foi feito. Né? Na época, o Brasil era presidido por Jair Bolsonaro, e não havia o apoio brasileiro aqui para ter algum tipo de intervenção na Venezuela, porque qualquer tipo de intervenção na Venezuela precisa ter apoio dos principais países aqui na América Latina, como é o caso do Brasil e também da Colômbia, que é um país que faz fronteira com a Venezuela, e isso dificilmente vai ocorrer, não ocorreu anteriormente e também dificilmente vai ocorrer agora durante, por exemplo, o governo Lula. O que a gente tem no segundo mandato Trump é uma diferença significativa em relação à facilidade que ele pode ter em aprovar medidas, sanções econômico-comerciais contra a Venezuela, e a gente vê também um presidente com uma questão ideológica mais forte contra a Venezuela, por exemplo, ao nomear o secretário de Estado, Marco Rubio, que ele é costumeiramente contrário à Venezuela, né, em todos os seus discursos, as suas falas. Então, realmente, pode ser que tenha retaliações maiores à Venezuela, mas eu acredito que retaliações no campo comercial, né, um aumento de sanções. Não acredito realmente que vai ocorrer qualquer tipo de intervenção armada, né, até porque isso não terá o apoio de outros países da América Latina, como é o caso da Colômbia e do Brasil. Falando no Brasil, Bruno, como que o país tem administrado, né, essa questão diplomática? Então, Kelly, a gente observa, né, o Brasil é uma liderança na América Latina e precisa exercer esse papel de liderança, né? Então, a gente não viu em nenhum momento uma posição mais forte da diplomacia brasileira no sentido de reconhecer o governo Maduro ou não reconhecer o governo Maduro.
A gente viu algumas declarações do Lula especificamente, né, contrárias ao Maduro, mas a diplomacia brasileira ela tem tentado se manter mais neutra, porque ela sabe realmente da importância da Venezuela para as suas relações, da importância de ter uma liderança, de ser reconhecido o Brasil como uma liderança na América Latina. Então, obviamente, a relação Brasil-Venezuela está muito desgastada, né, principalmente por conta dessa troca de farpas entre Lula e Maduro, mas não há um indício, até o momento, de um rompimento de relação diplomática. O que a gente vai observar é uma relação permanecendo, uma relação diplomática permanecendo, mas muito mais fraca do que já foi, por exemplo, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando a Venezuela estava no auge do seu poderio econômico e havia uma relação muito positiva entre Hugo Chávez e Lula, né, durante esse período. Realmente, a relação entre Brasil e Venezuela acaba sendo cada vez mais fria, né, mesmo que não tenha nenhum tipo de declaração contrária ou favorável a Nicolás Maduro. Bruno, tem mais notícias chegando, gostaria da sua análise. A Justiça da Coreia do Sul emitiu um novo mandado de prisão contra o presidente destituído, Yoon Suk-yeol. A nova ordem foi emitida pelo mesmo tribunal que emitiu a primeira, esperada ontem. O órgão de investigação que conduz o caso contra Yoon não informou a validade do novo mandato. O presidente destituído se recusou 3 vezes a comparecer para prestar depoimento na investigação sobre a tentativa de promulgar uma lei marcial. Na sexta-feira, agentes tentaram prender Yoon e entraram na casa dele em Seul, mas foram impedidos de executar a ordem por centenas de membros do Serviço de Segurança Presidencial. A tentativa de lei marcial e impeachment do presidente mergulhou a Coreia do Sul em uma grave crise política. Os advogados do político insistem que a ordem de prisão é ilegítima e prometeram tomar medidas legais. Bruno. Kelly, a gente observa realmente uma crise ocorrendo desde esse decreto de lei marcial. A gente observou o que aconteceu depois. Marcada a posse de Nicolás Maduro. Foram mobilizados mais de 1.000 militares para... Agora, na sexta, está marcada a posse de Nicolás Maduro. Foram mobilizados mais de 1.000 militares para essa cerimônia. Eu quero conversar com a Janaína Camelo, que vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora. Bem-vinda, Jana. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo também para você, para todo mundo, Evandro. Esse número, né, são mais de 1.000 militares. No total, 1.200 militares. Foi um número anunciado pelo Comando Estratégico Operacional da Força Nacional Bolivariana. Então, diz que esse número aí, são 1.200 militares que vão trabalhar nessa cerimônia de posse que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 10, e segundo os militares, isso para garantir a segurança da população e garantir que essa posse de fato aconteça. Inclusive, quem falou sobre esse assunto foi o diretor do Comando Geral, o Alexandre Grango Arteaga. Ele publicou um vídeo no Instagram e ele disse que os militares declararam já a lealdade absoluta a Nicolás Maduro e disse também que o país, a Venezuela, está ameaçada e que por isso essa operação é para garantir que essa cerimônia de fato aconteça, e diz também que a Venezuela, os militares, as forças armadas têm desenvolvido operações contra mercenários, ele chamou de mercenários, que têm dado operações que têm dado aí resultados frutíferos e que dessa vez não vai ser diferente. No dia anterior à posse, no dia 9, a oposição já marcou aí um ato populacional, um ato nas ruas ali da Venezuela contra essa posse de Nicolás Maduro. Quem falou sobre isso também foi a Maria Corina Machado. Ela publicou também um post, uma publicação nas redes sociais, convocando a população para esse ato na véspera da posse, no dia 9. Quem publicou também aí, convocando a população para fazer esses atos contra a posse de Nicolás Maduro foi Edmundo Gonzalez. Lembrando que o presidente Lula, aqui no Brasil, ele não vai participar da cerimônia de posse. Segundo o Itamaraty, até o momento, o Brasil também não foi convidado. A posse é no dia 10. Mas se esse convite acontecer, presidente Lula, já foi confirmado que ele não vai comparecer, mas vai ser representado pela
embaixadora do Brasil em Caracas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Nessa edição a gente também vai trazer a análise sobre tudo isso que está sendo preparado para a posse de Nicolás Maduro e também as menções que foram feitas por Edmundo Gonçalves Urrutia numa conversa com o presidente argentino Javier Milei, de que ele também estava se preparando para conseguir tomar o lugar que os venezuelanos deram à oposição. De que maneira que isso aconteceria é o que a gente vai precisar saber. A gente acompanhou uma manifestação de Edmundo Gonçalves Urrutia numa visita que ele fez à Argentina, no encontro com o presidente Javier Milei, de que ele estava otimista para conseguir assumir esse cargo que, segundo ele, foi dado pelos venezuelanos. E aí eu quero saber de vocês, se Edmundo Gonçalves Urrutia está usando esse discurso para se manter em alta nesse combate a uma possível fraude que houve nas eleições venezuelanas, ou se de fato, Fábio Piperno, a gente pode esperar algum movimento da oposição que consiga fazer essa posse acontecer. Embora a gente já tenha visto que os militares continuam lado a lado com Nicolás Maduro. Veja bem, é óbvio que ele foi roubar. Né? Enfim, ele ganhou a eleição no voto e o ditador de plantão roubou, enfim, o resultado e vai tomar posse na sexta-feira. E é muito importante esse périplo que o Edmundo Urrutia faz por vários países para exatamente tentar angariar apoio. Mas há também uma crítica em relação ao papel que ele vem exercendo nesses últimos 3, 4 meses. Por quê? Porque, veja, Maria Corina está lá na Venezuela, escondida, sei lá onde, mas ela está lá. Então, não há nenhuma possibilidade de que o ditador Maduro seja removido se não houver a cooptação, o convencimento das Forças Armadas, de setores das Forças Armadas da Venezuela. Quem é que vai poder fazer isso? Quem está lá na Venezuela. Não adianta querer fazer oposição à distância, porque aí vai pagar o mesmo mico que o Guaidó. Não, esse tipo de coisa não funciona. É um risco? É óbvio que sim. Está se lutando contra um ditador. Está no poder há muito tempo. Mas se realmente quiserem fazer com que a sociedade tome a iniciativa de tentar remover o Maduro, não tem outro jeito. Tem que correr riscos. Infelizmente, assim, nenhum ditador no mundo hoje cai por pressão externa. E eu vou trazer algumas falas aqui de Edmundo Gonçalves para colocar um pouco mais de molho na nossa discussão. Ele fala o seguinte: a gente também tem diálogos com o presidente Biden e esperamos definições com respeito das novas autoridades. Aí ele fala o seguinte: hoje, mais do que nunca, me sinto geográfica e emocionalmente mais perto de cumprir esse mandato que deram os venezuelanos à oposição em julho. E aí o jornalista vai lá e até questiona: mas você tem certeza, você tem segurança de que vai assumir o poder na Venezuela? Ele fala: a gente tem toda a intenção de fazer isso, de chegar na Venezuela nesta data, que seria então a data da posse de Nicolás Maduro. Como é que você avalia esse discurso em detrimento do que de fato está acontecendo, que é a organização da posse de Nicolás Maduro, com mais de 1.000 militares preparados para isso, hein, Alan Gani? Eu vou muito na linha do que o Piperno falou. Ele tem que manter essa chama viva, né? E justamente, você não vai conseguir tomar o poder apenas com o apoio da população. Aliás, o apoio da população ele tem porque a eleição lá foi uma fraude, foi uma vitória esmagadora da oposição. Agora, não tem jeito. Poder, em última instância, Evandro, significa o uso das armas, né? E quem é que tem o poder, quem é que tem as armas na Venezuela? É justamente Nicolás Maduro, porque tem o exército na mão. Então, a única forma é justamente você conseguir convencer uma parte dos militares, você não vai conseguir convencer todos os militares, mas uma parte expressiva para que haja um movimento armado e derrube Nicolás Maduro. É a única chance da Venezuela. O que você acha, Zagarino? Todas as vezes que eu falo o nome desse indivíduo, que é Nicolás Maduro, eu falo os adjetivos a ele, que ele é, na verdade, um ditador fascista. É um regime fascista aqui na América do Sul, na Venezuela, que é muito triste. E a principal característica dele do fascismo é exatamente essa, de acabar com opositores. Não é a primeira vez que ele impede diversos opositores de participar de eleições e agora ele chegou no limite. Ele resolveu fraudar as eleições, ele não apresentou nenhum tipo de documento, de comprovação de que conseguiu ser eleito pela maioria
da população venezuelana e, pelo contrário, os observatórios internacionais apontaram a vitória de Edmundo González. Inclusive, Edmundo González apresentou diversas atas, diversos comprovantes de que saiu sim vitorioso dessa eleição venezuelana. A posse dele está agendada para o dia 10 de janeiro. E eu confesso que eu estou muito preocupado. Tudo isso em razão que esse dia pode se tornar talvez um banho de sangue. Nós estamos falando aqui de um presidente. Faça isso para ter uma barriga chapada aos 60 Pera aí, pessoal. Esse é o 17º. Vou colocar um negócio aqui, só um minuto. Dá o like aí, pessoal. Não tá chegando agora, eu vou liberar o áudio. Pública venezolana, y lo estamos viendo a la derecha de pantalla. Imagens ao vivo da Venezuela. En una de las zonas de Caracas, en el centro histórico de Caracas, con parte de los manifestantes. Ahora escuchamos también, esta es la transmisión oficialista, vamos a decir, de Venezuela. Lo que está pasando es que hay marchas y contramarchas de la oposición y el oficialismo en distintos puntos. Esto marca, ¿no?, la tensión bien. Breve interrupción para decirte que María Corina Machado acaba de publicar esta foto en su cuenta en Instagram. Es de entender que ya se encuentra en las calles de Venezuela. María Corina Machado publicó esta foto, compartió esta foto a través de su Instagram. No tenemos confirmación, pero es probable que sea ella. Información que viene de su Instagram personal, acaba de publicar la imagen. Será conflito provavelmente armado, já que militares estão ali à frente dessa festa, e vai ser desesperador, porque pode sair do controle e a gente pode começar a ter o início de um conflito armado na região, que vai ser lamentável, né? Cadê a ONU, né? Agora, havia a possibilidade, né, ou análise sobre a possibilidade de um recuo do governo federal em relação a enviar uma embaixadora para participar da posse de Nicolás Maduro por conta da quantidade de críticas que o governo sofreu ao ter esse posicionamento depois de lá atrás dizer que esperaria as atas para reconhecer essa eleição. Esse movimento, por enquanto, não aconteceu e diante de toda essa movimentação agora, possibilidade inclusive da oposição organizar algo, como é que vocês veem o posicionamento do Brasil, Alangani? Eu acredito que o Brasil tem que ser muito hábil nisso, Evandro. O governo brasileiro tem que ser muito hábil. Ao mesmo tempo, tem que rechaçar a ditadura da Venezuela, reforçar os valores democráticos para a sociedade brasileira, mas manter uma porta aberta diplomática, até porque há questões de crises em embaixadas, a gente viu isso com a Embaixada da Argentina, que é importante a interlocução brasileira. Então precisa de uma habilidade muito grande de, ao mesmo tempo, você rechaçar esse regime nefasto comunista da Venezuela, mas, ao mesmo tempo, não romper totalmente por uma questão de refugiados, por uma questão também de asilo político e de interlocução. Ou seja, você acha que o governo acerta, então, ao não contar com a presença do presidente da República, mas enviar uma embaixadora? E você, hein, Fábio Piperno? Porque você criticou bastante esse posicionamento do Brasil na semana anterior. Veja, eu acho que há 20 mil brasileiros morando e fazendo negócios dentro da Venezuela. O Brasil ainda toma conta lá da Embaixada Argentina. Tem mais essa questão. Então, veja, eu acho que o Brasil, em momento algum, deve sair fazendo declarações aí, por exemplo, de oposição ao processo eleitoral da Venezuela, ao ditador Maduro. Repito, esse é um assunto que os venezuelanos agora têm que resolver. Mas eu também acho que o Brasil não deveria participar dessa cerimônia. Fica quieto. Eu acho que o silêncio do Brasil seria muito esclarecedor da oposição do Brasil a isso. Mas, de qualquer forma, eu não enviaria a embaixadora. Só deixa eu me explicar melhor. Eu também sou contra o envio do embaixador para lá. Agora, não romper as relações diplomáticas, né? Mas agora eu te perguntei agora há pouco, você concordava com o envio da embaixadora? Eu me confundi aqui, eu imaginei que na minha resposta fosse romper relações diplomáticas. O envio da embaixadora, eu sou a favor. Fala, Zagari. Não, eu sou contra. Nesse caso, eu discordo, porque o Brasil precisa se posicionar no mundo. O Brasil é sempre aquele banho-maria.
O Brasil hoje é uma das maiores economias do mundo. O Brasil hoje, ele detém aí a alimentação do planeta, ele detém o pulmão do mundo, ele detém os lençóis freáticos do mundo. O Brasil tem uma diplomacia histórica de não criar conflitos, mas aqui dentro do nosso, vamos supor aqui, o quintal de casa, que é exatamente nossos vizinhos na Venezuela, estamos diante de uma quantidade de refugiados acima de 7 milhões. Por mais que tenhamos 20 mil brasileiros, como disse o Piperno, que moram na Venezuela, o governo brasileiro tinha que se solidarizar para retirar esses brasileiros de lá. A Venezuela hoje, ela não está em condições normais de uma democracia, que é o que a gente prega aqui na América do Sul. O governo brasileiro, no começo do atual governo, recebeu de tapete vermelho o Nicolás Maduro dentro de casa. Que tipo de sinalização é essa que você dá para o mundo? A gente não pode negociar de forma ampla Agora... meu irmão, o negócio o chumbo vai esquentar lá, hein? Vamos liberar o áudio de lá. Guárico, vamos a escuchar qué están diciendo desde Guárico, ¿sí? Se llevó a cabo sin ningún tipo de inconveniente. Abierto, como normalmente lo han hecho, y el transporte público también estuvo laborando, se mantiene laborando incluso sin ningún tipo de problema. Hay fuerte presencia de funcionarios desplegados en diferentes puntos de la ciudad de San Juan de los Morros. También hay operativos que se están llevando a cabo en otros municipios. En la población de Calabozo, incluso el día de ayer, se llevó a cabo un operativo de seguridad donde funcionarios de diferentes organismos estaban revisando en algunas comunidades, revisando también vehículos, sobre todo vehículos motos, chequeando a algunos de los conductores que circulaban en aquella zona. Aquí en San Juan de los Morros también, repetimos, hay un despliegue de seguridad que se mantiene en distintos puntos estratégicos de la ciudad, Mario. Pero hasta ahora, pues, toda la situación se ha mantenido con normalidad. Con normalidad, no hay hechos lamentables que reportar. Deberíamos destacar que hasta este momento lo único que ocurrió fue que los manifestantes no pudieron reunirse en el punto de concentración que estaba previsto desde un principio, porque como lo dije a un inicio, desde muy tempranas horas de la mañana, pues los funcionarios de seguridad tomaron ese lugar y pues los manifestantes solamente decidieron moverse unos metros más hacia apartados de este lugar y aquí se concentraron. No pasó de allí, en otros municipios hasta este momento todo se mantiene también bajo las mismas circunstancias en completa normalidad. Jorge, gracias por este reporte desde el estado Guárico. Nosotros seguiremos en contacto a lo largo de esta transmisión en vivo. Buen día para ti. Gente, igualmente vai estourar. Jorge González, reportando en vivo vía telefónica cuál es la situación en el estado Guárico. Y bueno, nos hablaba acerca de un elemento que se ha replicado en algunos estados y municipios de Venezuela, y lo que tiene que ver con esta planificación que hizo la oposición de estos puntos emblemáticos de encuentro que entre la noche y la madrugada y la mañana de hoy han sido tomados por afectos al oficialismo venezolano. Y de esto estuvo hablando previamente a este encuentro el día de hoy. Vamos colocar. Amigos, tenemos imágenes desde Caracas, imágenes actualizadas desde Chacao, masiva la participación a esta hora de ciudadanos venezolanos en Chacao. Esto es un reporte de las 12:30, es decir, hace 5 minutos. Así se encuentra. Y así quiero que veas a Venezuela y quiero que sepas que masiva en toda Venezuela la participación de ciudadanos. Mira, en estos momentos Chacao, así. Espera aí. Que está fallando. Ya estoy, miren, les voy a mostrar, la próxima vez que me lleguen las llamadas, les voy a mostrar cómo me están volviendo loco. ¿Saben por qué? Porque dejé el teléfono en una cuestión de buscar trabajo aquí en Argentina y creo que ahí lo sacaron. Me están enloqueciendo. Igual ya le quité el chip, pero cuando vuelva a pasar, se los muestro. Miren esta imagen. Es impresionante, ¿eh? Impressionante. Vai dar uma travada aí, pessoal, mas vai voltar, tá? Só minuto aí. Impresionantes imágenes de estos momentos en la ciudad de Caracas, Venezuela. Vamos, esto que te mostraba es un live directamente de ciudadanos que ya se encuentran congregados allí, como puedes ver.
están accionando, respondiendo al llamado de nuestra líder, de María Corina Machado. Y esto es BPI TV, que también se encuentra con una cámara allí en las calles de Caracas. ¿Cómo están? Nervios de emoción, me dices. Va a ser historia. Va a ser historia. Vamos a vivir historia juntos. Así que péguense, vamos a pegarnos a las señales informativas. Ahora escuchemos lo que están haciendo los venezolanos y lo que van a hacer los venezolanos en las calles del país. Ya tenemos, esto es de la calle Hélice de Caracas y tenemos imágenes de, a ver. Exército Vamos a Americano. seguir conectados. Tenemos desde otro punto de la ciudad capital, tenemos más imágenes de lo que está sucediendo ahora en toda Venezuela. Mira esta otra imagen importante e impresionante imagen de lo que está pasando en estos momentos en Venezuela. Esto es Chacao ahora. Masiva participación de los ciudadanos venezolanos en Venezuela y en todo el mundo. Ustedes lo están viendo, cortesía de BPI TV, imágenes impresionantes. Ahora me ven a mí. El presidente electo de los venezolanos ya está por dar una rueda de prensa y estamos aquí con un ojo en el Palacio Nacional de República Dominicana, donde esperamos poder ver en minutos a Edmundo González Urrutia, que va a estar ofreciendo palabras a las afueras después de su reunión con Luis Abinader. En este día especial, escuchar a nuestro presidente va a ser muy importante, así que seguimos compartiendo las imágenes del momento. Los venezolanos masivamente se están congregando en estos momentos en diferentes puntos. Mira, 2 puntos importantes, son imágenes de ahora, de estos momentos. Esto está pasando en Venezuela y quiero que sepas también que además de eso tenemos información de que el presidente electo estará dando una rueda de prensa, lo han confirmado los medios de comunicación. Ahora mira esta otra imagen, porque esto es de Los Teques, eso es un live informativo desde Los Teques, así se encuentra. Aquí hubo presencia de efectivos policiales. Quiero ahora ustedes que me digan cómo se sienten. Es una cobertura complicada, ¿no? Entonces me cuesta un poco interactuar con ustedes. Me gustaría poder conversar un poco más. Amigos, si yo les doy mi WhatsApp por aquí, no me van a dejar transmitirles. Entonces no voy a poder escribírselo, lamentablemente. Pero contáctenme por el Instagram. Miren, ahí abajo están mis redes sociales. Si ustedes me escriben ahí, yo se los envío de una vez, porque no tengo ningún problema. Pero aquí hay muchas personas que ya estoy, miren, les voy a mostrar, la próxima vez que me lleguen las llamadas, les voy a mostrar cómo me están volviendo loco. ¿Y saben por qué? Porque dejé el teléfono en una cuestión de... Vamos acompanhar aqui, pessoal. Vai torar, hein? ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. Bueno, van a tener que caer. El pueblo venezolano no aguanta más. Un país que debería ser muy rico, viviendo con salarios de $2 al mes. Solo merece vivir quien por un noble ideal está dispuesto a morir. Edmundo González, o presidente eleito da Venezuela, chega à Argentina sob forte esquema de segurança, enquanto Nicolás Maduro, em um ato de desespero, colocou um preço de $100 mil por sua captura. Essa recompensa absurda escancara o pânico do ditador diante da iminente queda de seu regime. O tabuleiro geopolítico da América do Sul está em ebulição e cada movimento pode ser decisivo para mudar os rumos da história. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. A Argentina, liderada por Javier Milei, abriu suas portas para Edmundo González, oferecendo refúgio e proteção até o dia de sua partida para assumir a presidência na Venezuela. Milei convocou os venezuelanos residentes no país para um grande encontro na Casa Rosada, onde ele e González traçarão estratégias para a transição. Enquanto isso, a coalizão internacional para destituir Maduro, formada por potências como os Estados Unidos e a União Europeia, trabalha incansavelmente nos bastidores. Assim como os venezuelanos não ignoram a chance de lutar por sua liberdade, nós, do Vida no Quartel,
também acreditamos que oportunidades únicas não podem ser ignoradas. É por isso que indicamos a ASEA também é significativo. Além de fornecer suporte logístico e financeiro, o Parlamento Europeu reconheceu oficialmente González como presidente eleito. Essa união de esforços demonstra que Maduro perdeu o apoio internacional e está cada vez mais isolado. Que coragem do González, hein? Ele disputou eleições contra um facínora, um comum na extrema esquerda. Bom, Maduro é famoso pelo quê? Entregar opositores em estado de decomposição para a família. Dentro da Venezuela, o cenário é de caos. Os opositores enfrentam repressão brutal, mas também mostram resiliência. Ainda As não. imagens de fome e miséria que circulam pelo mundo são um reflexo do colapso que Maduro tenta esconder. Por outro lado, a esperança de mudança cresce à medida que a data da posse de González se aproxima. Enquanto isso, o governo brasileiro ecoa um silêncio ensurdecedor. Essa postura gera questionamentos sobre o alinhamento ideológico e as prioridades do atual presidente brasileiro. Em contraste, outros países sul-americanos, como Uruguai e Chile, já declararam apoio à transição de poder. A Argentina se prepara para um evento histórico que ocorrerá no dia 4 de janeiro, quando González e Milei se encontrarão na Casa Rosada para traçar os passos finais antes do retorno de González à Venezuela. Milei também convocou os venezuelanos residentes no país para participarem desse momento, que promete ser um marco na luta contra o chavismo. A Venezuela passou a oferecer uma recompensa, vejam só, de $100 mil por informações que possam levar ao paradeiro de Edmundo González, opositor de Nicolás Maduro. González deve visitar o presidente da Argentina, Javier Milei. O papel dos Estados Unidos também é cada vez mais evidente. Sob a liderança de Donald Trump, as estratégias militares e políticas estão sendo moldadas para garantir a queda do regime de Maduro. O que se vê naquele país é uma ditadura sanguinária, corrupta e brutal, que só países que desconhecem e não têm apreço pela democracia é capaz de apoiá-lo. A utilização dos fuzileiros navais nesta missão reflete o compromisso dos norte-americanos em agir de forma ofensiva e definitiva contra regimes opressores dentro da América. Por ser uma força com alta capacidade de operar na terra, ar e mar, os United States Marine Corps, popularmente chamado de Marines, é uma força de elite com alto poder de impacto destrutivo, tendo suas próprias aeronaves e embarcações, além de soldados especializados em diversos cenários. O futuro da Venezuela está em jogo, mas também é uma oportunidade para que países como o Brasil repensem suas posições. Maduro já ameaçou o Brasil de todas as formas possíveis, chegando a posicionar snipers no entorno da embaixada argentina, que está custodiada pelo Brasil, além de ameaçar tomar a cidade brasileira de Pacaraima. O apoio do atual governo do Brasil a regimes autoritários é um retrocesso que precisa ser superado, pois o povo brasileiro, que trabalha arduamente para sustentar o Estado, deseja que seu dinheiro seja empregado de forma justa. Os próximos dias prometem ser cruciais para o futuro da Venezuela. González carrega nos ombros a esperança de milhões de venezuelanos que votaram por uma nova era, enquanto Maduro tenta resistir com todas as armas que ainda tem. El próximo 10 de enero del 2025 saldremos a las calles por millones a jurar por Venezuela, a jurar por la independencia. Y el 10 de enero y los años por venir serán años de paz, de prosperidad, de soberanía e independencia plena. Serán años de unión y de paz. Lo juro desde el corazón del pueblo. Lo juro como hombre y mujer de a pie. Lo juro por Bolívar, lo juro por Zamora, lo juro por Hugo Chávez y se lo juro por estas 4 cruces
que esta casa presidencial jamás caerá en manos de un títere de la oligarquía ni del imperialismo. Esta casa es la casa del pueblo. Por ahora e para sempre. E você está preparado para acompanhar essa batalha histórica? Continue ligado no Vida no Quartel para mais informações. E não se esqueça de acessar as aulas gratuitas sobre como ganhar em dólar e alcançar sua independência financeira. Sua estratégia é apelar diretamente às Forças Armadas venezuelanas. González tem enviado mensagens públicas e privadas aos militares, pedindo que eles defendam a Constituição e rompam com o regime. Ele busca explorar as divisões dentro das Forças Armadas, amplificadas por deserções e o descontentamento generalizado entre os soldados de base. Além disso, González tem se mostrado habilidoso em utilizar ferramentas de comunicação digital para mobilizar a diáspora venezuelana. Em suas redes sociais, ele publica mensagens frequentes, muitas vezes acompanhadas de documentos que, segundo ele, comprovam sua legitimidade. Essa abordagem mantém viva a narrativa de sua vitória eleitoral e gera engajamento em uma audiência mundial. Em meio à escalada de tensões, Nicolás Maduro tem direcionado parte de sua narrativa para acusar potências estrangeiras de conspirar contra seu governo, utilizando mercenários como ferramentas de desestabilização. De acordo com as declarações do presidente venezuelano, uma operação recente resultou na captura de 7 mercenários estrangeiros, 2 norte-americanos, 2 colombianos e 3 ucranianos. Maduro foi além, afirmando que um dos americanos capturados seria um alto funcionário do FBI, enquanto o outro teria ligações com o setor militar dos Estados Unidos. Essas prisões foram apresentadas como evidências de uma agressão planejada e financiada por governos estrangeiros, especialmente o dos Estados Unidos. Segundo Maduro, essas ações fazem parte de um esforço coordenado para impedir sua posse e fomentar um golpe liderado pela oposição. Ele acusa Edmundo González, bem como aliados internacionais, de estarem diretamente envolvidos nesses planos. Além disso, o regime afirma ter detido, entre novembro e dezembro, um total de 125 estrangeiros de 25 nacionalidades diferentes acusados de participação em atividades mercenárias. Essas detenções foram acompanhadas por uma ampla operação de segurança, com destacamentos militares e policiais patrulhando áreas estratégicas e reprimindo manifestações públicas. Para Maduro, esses eventos reforçam sua narrativa de que a Venezuela é vítima de uma intervenção estrangeira e de uma guerra híbrida que combina sanções econômicas, pressão diplomática e tentativas diretas de desestabilização militar. Ele utiliza esses episódios para justificar sua postura autoritária, apresentando-se como um defensor da soberania nacional contra um cerco imperialista. No entanto, muitas dessas acusações carecem de provas concretas e servem mais como estratégia de propaganda para desviar o foco das crises internas e manter sua base de apoio mobilizada. Ao mesmo tempo, a presença de mercenários estrangeiros no conflito venezuelano não pode ser descartada, dada a complexidade geopolítica da região e os interesses de potências internacionais no destino político do país. Essa situação cria um cenário onde a verdade se mistura com a propaganda, dificultando a análise objetiva do que está realmente acontecendo nos bastidores. Diante das crescentes ameaças e pressões internas e externas, Nicolás Maduro anunciou a ativação do órgão de defesa integral, uma estrutura que reúne forças militares, policiais e o chamado poder popular, em um esforço coordenado para garantir a ordem interna. Essa mobilização foi apresentada como uma medida preventiva para proteger a estabilidade do país e assegurar a posse de Maduro para um novo mandato, marcada para 10 de janeiro. O órgão de defesa integral é composto pela Força Armada Nacional Bolivariana, pela Milícia Nacional Bolivariana, considerada um braço militar formado por civis leais ao chavismo, e por forças policiais locais. Essa união é descrita como um mecanismo de defesa total, que combina recursos militares e civis para lidar com ameaças à segurança e à soberania do país. Nas palavras de Maduro,
O objetivo dessa mobilização é garantir a vitória exemplar da paz e consolidar o controle sobre potenciais focos de insurreição. Ah, família, fala em paz. Os caras vêm falar em paz. Me ajuda aí. Isso aí que você tá vendo aí, ó, são imagens reais da Venezuela agora. Vou liberar o áudio, ó. O povo já tá lá. O povo não dorme, não. O povo não dorme. É imagens ao vivo da Venezuela. O pau vai torar lá, pessoal. O pau vai torar lá na Venezuela. Porque o Trump já falou, né? Que não vai baixar a guarda, não. O Trump não vai baixar a guarda, não. O negócio lá vai ficar frenético. Situação na Venezuela, o pau vai torar, né? Agora, tem gente ainda aí que acha que nada vai acontecer, que não vai dar nada, que isso tudo aí é só narrativa daqui, narrativa dali. Quem viver, verá, né, família? Quem viver, verá. Nós estamos aí todos os dias em busca da verdade dos fatos, na velocidade da web, trazendo as informações. Muitas pessoas não acreditam, acham que é balela, mas vamos ficar de olho nos fatos aí. E voltamos logo mais à noite com novas informações para vocês. Uma coisa é fato, o Maduro já está entregando é tudo. Ele está tentando resistir aí, mas a gente sabe que ele está entregando é tudo aí. Um abraço e até mais tarde, família. Mais tarde a gente volta. Se você não é inscrito, se inscreva aí.